Sobre o anticristo. Primeiro ponto. Onde ele surgiria? De que parte do planeta, região ou país ele se levantaria? Teria que ser uma região ou país como os Estados Unidos, com expressão política, econômica e militar? Ou bastaria uma região de peso militar como a Rússia? Ou mesmo uma região que tenha peso na questão econômica como a Europa de hoje, através da chamada União Europeia? Ou, contrariando as expectativas, uma região que aparentemente insignificante, mas que teria uma importância devido à localização, me refiro ao Oriente Médio. Uma região que é estratégica porque liga 3 continentes. Liga a África, Europa e Ásia. Enfim, não pretendo aqui fazer prevalecer uma ideia sobre a outra, dizendo que esta tem razão e enquanto a outra ou as outras não. Inicialmente, apesar de ter uma inclinação, uma preferência por uma ideia entre essas, nesse vídeo eu só gostaria de chamá-lo para uma reflexão sobre a possibilidade de que Jesus pode ter nos chamado a atenção para um engano tão mortal, tão sutil, tão bem trabalhado, que esse engano, envolvendo também a vinda do anticristo, poderia servir como uma armadilha fatal para pegar até mesmo aqueles que poderiam acreditar estar tão atentos, tão ligados nas profecias da Bíblia, por exemplo, que não iriam se deixar enganar. Será que isso é possível? Mas antes de prosseguir, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que essas ideias de que o anticristo se levantaria ou nos Estados Unidos, Rússia, Europa ou Oriente Médio, como sendo as principais propostas, elas são ideias que já vêm ganhando expressão há tempo. Elas não são totalmente novas. E elas já foram abordadas em filmes e documentários. Aí cabe a interpretação. Será que eles só estão pegando a ideia e trabalhando ela num roteiro? Ou, como outros suspeitam, estariam sendo usadas de forma subliminar em filmes e documentários para induzir as pessoas a acreditar que essa é a verdade sobre o anticristo, sua origem e onde ele se levantará? Não, a verdade está aqui, ele se levantará ali e não lá. Bem, exemplos que podemos dar sobre filmes e documentários que têm sugerido essas principais ideias que mencionamos aqui são, primeiro, recentemente, canais de documentário como History Channel e Discovery Channel, por exemplo, têm abordado sobre o anticristo. E, curiosamente, em alguns desses documentários, eles têm insinuado que o anticristo viria, por exemplo, dos Estados Unidos. Essa insinuação tem sido indireta e quase que subliminar. Como exemplo, você verá agora um trecho do documentário da série chamada Arquivos Confidenciais. Perceba que apesar de ter sido editado para poder suprimir o tempo, para que o vídeo aqui não fique tão extenso, note que do pouco que aparece, e que foi destacada na edição que fizemos, note, foram colocadas legendas para chamar a sua atenção, mas que não vão influenciar a falta de legenda no vídeo original, porque é isso que se percebe, ou pelo menos foi interpretado e foi tido como suspeito por parte de alguns observadores. Estaria os promotores deste documentário sugerindo subliminarmente que encarem os Estados Unidos como império do mal? E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte:
um ser maligno, passando-se por salvador do planeta, chegará ao poder. Ele vai unir o mundo sob um único governo, uma única língua e uma única religião. E este líder se revelará o Anticristo. O medo de uma ordem mundial vem da ideia de que o Anticristo pode ser o imperador do mundo. E se o mundo inteiro tiver um só governo, ele vai tirar a nossa liberdade. Uma ideia comum é a de que seria um mundo com um só governo sob o domínio do Anticristo. O mundo inteiro governado pelo mal. Surge um estado totalitário, 100 vezes pior do que a Rússia comunista. O grande irmão monitora suas palavras e pensamentos. A Terra torna-se uma grande prisão. Para aqueles que interpretam a Rússia como sendo o local de origem do Anticristo, como sendo Gog, na profecia bíblica de Ezequiel, capítulo 38, no Antigo Testamento, temos um documentário conhecido como Contagem Regressiva para o Armagedon. Veja o trecho. Um dos últimos sinais do fim propriamente dito é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano, o Anticristo. O Anticristo, também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta. Ele, como Hitler, que foi um protótipo do Anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. O profeta Ezequiel se refere a ele como o rei de Magog, um nome que os estudiosos da Bíblia concordam referir-se a um país ou região de povos ao norte de Israel. Muitos interpretaram isso como sendo a Rússia de hoje. Outro documentário que teve um certo impacto e anos atrás teve uma certa repercussão foi o documentário baseado nas profecias de Nostradamus, chamado O Homem que Viu o Amanhã. Nesse documentário, abordando entre as várias profecias desse Michel de Notre Dame, ao chegar nas profecias que tratam sobre o Anticristo, nas previsões de Nostradamus, e ao tratar do último de 3 anticristos, onde o primeiro seria Napoleão, o segundo Hitler e o terceiro, veja você mesmo. Fora do país da Grande Arábia, nascerá um forte mestre da lei de Mohammed. Esse rei entrará na Europa usando um turbante azul. Ele irá fazer com que os infernais deuses de Aníbal vivam novamente. Ele será o terror da humanidade. Nunca terá havido tanto horror. Esse rei, esse guerreiro, Nostradamus diz, provocará a guerra contra o Oeste. Onde? No Oriente Médio, a invasão da Europa, se espalhando por todo o mundo, uma guerra liderada por um grande rei do terror, um terceiro anticristo, depois Napoleão e depois de Hitler. Um líder tão terrível que irá colocar o mundo, de acordo com Nostradamus, frente a frente com a destruição final. O grande do Oriente por terra, água e ar, com um grande exército, atravessará com a morte. O reino da igreja será conquistado pelo mar, pela Pérsia, por quase 1 milhão. Da Pérsia, da Grande Arábia, do reino de Mohammed. Isso mesmo, um anticristo islâmico, sugerido num documentário nada novo sobre Nostradamus e suas profecias. Foi abordada também pelo canal de documentários History Channel. Nostradamus dedicou várias quadras à profecia do Anticristo. Seguidores de seus textos confirmaram que Nostradamus não viu só um Anticristo, mas viu 3. Cada um aparecendo a seu tempo, cada um pior do que o outro.
Peritos dizem que Nostradamus escreveu sobre 2 anticristos que vieram e se foram, deixando um rastro de sangue e destruição sem paralelos. Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro a esse império. Essa quadra sugere que Nostradamus profetizou o primeiro anticristo. Ele prediz que um líder destrutivo virá do sul da Europa para afligir seu próprio povo. Napoleão nasceu perto da Itália e levou seu império à ruína. Essa quadra conta a história de um governante que só trouxe calamidades. Foi um dos maiores tiranos da história. Essa estrofe seria prova de que o imperador da França foi o primeiro anticristo profetizado. Historiadores veem Napoleão como um herói, um salvador da França, no tempo em que ela estava economicamente aniquilada, quando a França precisava de um salvador. Ele veio como um falso Messias, alguém que dominou a população inteira e coroou a si mesmo. O segundo anticristo é ainda pior. Nostradamus escreve que ele também é europeu e possui poderes de persuasão sem precedentes. Das profundezas da Europa Ocidental, uma criança nascerá de gente pobre, cuja língua seduzirá grandes multidões. Hitler foi famoso por sua oratória, por desviar uma nação inteira com seu dom. Mais uma vez, a profecia de Nostradamus parece convergir para uma figura histórica nascida séculos mais tarde. Um homem que quase conquistou o mundo. A análise de uma outra quadra mostra que volta a haver ênfase no terceiro anticristo descrito por Nostradamus. Muito esperado, jamais voltará à Europa. Aparecerá na Ásia. Com tantos possíveis precursores no Oriente Médio e no Extremo Oriente, muitos acham que não é coincidência que a procura pelo anticristo se concentre agora em regiões instáveis. Se aceitarmos a teoria que Napoleão e Hitler foram os 2 primeiros, o que não estará nos preparando o terceiro e mais ardiloso anticristo? Mas estaremos realmente tão perto assim de nosso fim? Os profetas tentam advertir de uma figura do Oriente Médio que temos de reconhecer. E por fim, um anticristo europeu, ou se levantando na Europa, tendo como base de plataforma a união dos países da Europa através da chamada União Europeia, é o que outros interpretam. A Europa tem uma população 3 vezes menor que a dos Estados Unidos. Com a Associação Europeia de Mercado Livre e a Comunidade Europeia, você tem tudo em vias de formação de um governo global. A nação que puder controlar o coração da Europa pode controlar o planeta Terra por causa dos recursos, das economias e da sua posição. E é interessante que uma confederação de nações hoje controle este coração. Eu acredito que é apenas uma questão de tempo até que os Estados Unidos estejam economicamente arruinados pela Comunidade Econômica Europeia. E uma vez que a Rússia não é mais uma superpotência mundial, isso fará da Europa uma superpotência. Isso está exatamente como o cenário profético. Agora será o anticristo que virá e tomará posse dessas 10 nações que sairão da Comunidade Econômica Europeia. E ele usará isto como sua base de poder, a fim de produzir um único governo mundial. Na Comunidade Europeia, encontraremos o potencial para o império do governo do final do mundo. Um líder se levantará para governar sobre a Comunidade Europeia, o qual quase hipnotizará o povo. Ele falará de paz, e um mundo que está procurando sobrevivência o saudará como seu Messias. Entretanto, as Escrituras nos avisam que ele é o falso Messias, pois ele é chamado de Anticristo pela palavra de Deus. Deixando de parte todas essas interpretações no momento, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para o seguinte: onde começa essa questão? Qual seria o ponto de partida na Bíblia para estar atento à vinda do anticristo como sendo um indicador do fim dos tempos, como sendo parte de um conjunto de sinais que deveria chamar a atenção especialmente de cristãos?